Olá, tia Cis. Vamos dar continuidade à nossa aula. Já falamos de Abraão, de Isaac, de Jacó, e nós aprendemos a história de Jacó, que apesar de todos os nossos erros e enganos, Deus está sempre disposto a nos perdoar. Basta que reconheçamos e estejamos dispostos a nos consertar perante ao Senhor. Então, nessa aula de hoje, agora nós vamos falar sobre José e os seus irmãos, que são os 12 filhos de Jacó. Nós vimos na aula anterior que Jacó com Lia teve 10 filhos e com Raquel apenas 2. Deixa eu ver aqui meu personagem de Jacó e os seus filhos, que são muitos, viu, gente? São muitos. Dá um trabalhinho para fazer, mas é preciso que tenha paciência, calma, porque o EVA não adianta você querer correr, apressar para fazer tudo rápido, porque aí não vai dar certo. Faça com muita calma para que tudo possa ficar bonitinho, para que você possa estar apresentando para as crianças. Não trabalhem tanto, porque são 12 personagens, né? Então aqui, ó, eu fiz Jacó, como já mostrei no vídeo anterior, ele tá sem a base atrás, tá? Mas já estou providenciando para colocar para que ele possa ficar mais firme. Eu tenho até um pedaço aqui, eu vou até mostrar para vocês como que eu faço, para que vocês tenham uma ideia, tá? De estar colocando a base no visual de vocês. Esse aqui é José, vocês já podem ver a diferença, né, de José, porque José está com a túnica que ele recebeu de seu pai. Aqui Benjamim, que é o filho mais moço, são José e Benjamim, são os filhos de Raquel com Jacó. E você sabe que a família grande, às vezes, acaba gerando certos conflitos. Às vezes tem irmãos que têm ciúme de outros irmãos, do outro irmão, né? E como aconteceu na família de José. José, desde moço, ele tinha sonhos, né? Deus já revelava a José o que Deus ia fazer na vida dele futuramente. E nos sonhos de José, os seus irmãos, que eram menores, que eram maiores, se curvavam perante ele. E seus irmãos falavam: como assim? Nós somos mais velhos, como nós vamos nos curvar diante de você? E aí acabou surgindo vários conflitos na vida de José. Os irmãos cada vez mais foram tendo ciúme, inveja, até porque Jacó tinha um cuidado especial com José. No fato de José ser o filho da mulher que ele amava, né? Ser filho de Raquel. E Raquel, logo assim que ela casou, ela não podia ter filhos, ela era estéril. Então tinha uma dificuldade maior. Então, quando Deus abençoou Raquel e Raquel veio a ter José, Jacó criou um carinho especial por José, por fato de ser o filho da mulher que ele amava, tanto ele esperava, almejava esse filho, e acabou tratando José de forma diferenciada dos outros irmãos, porque no fundo Jacó sabia que Deus tinha um plano maior na vida de José, por isso que José tinha esse tratamento diferenciado. Não era pelo fato de Jacó amar mais a José do que a outros irmãos, ele amava todos os filhos, mas José, ele sabia que ele tinha que ter um tratamento especial, porque estava preparando José para algo maior. Dentro dele ele sabia que precisava preparar José. Só que os seus outros filhos não entendiam isso, né? E Deus já mostrava a José através dos sonhos, Deus já revelava a José, mas os seus irmãos não compreendiam, não aceitavam o fato de pensar que um dia iriam se curvar diante de José, que era o irmão mais novo. José passou muitas dificuldades, mas ele não desanimou, ele não desistiu, ele seguiu confiando no Senhor, porque ele cria no Deus que ele servia. Na verdade, ele aprendeu com seu pai a amar a Deus e confiar em Deus. Eu vi uma dinâmica certa vez, eu esqueci o nome do pastor, que ele fez uma dinâmica com a bexiga. E ele fala que essa bexiga é como se fosse a nossa vida. Muitas vezes, na nossa caminhada, nós vamos encontrar pessoas que vão querer fazer com que você desanime, vão falar palavras que vão te entristecer, que vão tentar atrapalhar o seu ministério, tentando te fazer parar. O mesmo aconteceu com José. Os seus irmãos, por ciúme e inveja, achando que se livrasse de José,
os problemas deles estariam resolvidos, né? Por isso, quando José teve o encontro deles, eles tiveram a ideia de jogar José num poço e depois vender o José como escravo a um mercador. E assim eles achavam que estariam se livrando de José. Mas na verdade eles não sabiam que a partir deste momento estava se cumprindo aquilo que Deus planejou na vida de José. Agora ia começar uma nova história na vida de José. Apesar das tribulações, ele confiou no Senhor, ele soube interpretar os sonhos que Deus deu a ele e ele soube acolher a vontade de Deus em seu coração. Aceitou sem murmuração as lutas e provações. Tentaram parar José, jogando José num poço, tentaram parar José vendendo como escravo, tentaram parar José na prisão de Potifar, mas José, apesar de tudo isso, não tentou se vingar de ninguém. Pelo contrário, ele aceitou sem murmurar todas aquelas provações e José saiu vitorioso. E assim nós temos que fazer, apesar de tentar ir contra a nossa vida, tentando nos entristecer, tentando nos fazer parar, precisamos confiar no Senhor, entregar a nossa vida a Ele e estar disposto a fazer a sua vontade, porque os planos de Deus são sempre maiores que o nosso, apesar de a gente não compreender as situações no momento, mas sabemos que Deus tem sempre preparado o melhor. E assim foi na vida de José. Ele passou por tantas dificuldades, mas ele sabia que Deus tinha um propósito em tudo aquilo que ele estava passando. Por isso ele aceitou a vontade de Deus no seu coração e ele foi vitorioso. Depois eu vou estar compartilhando melhor com vocês essa dinâmica, eu vou procurar o link direitinho, vou estar compartilhando com vocês. Eu fiz um resumo para que vocês possam entender um pouco, tá? Que apesar de tentar ir contra a vida de José, ele não tentou contra a vida de ninguém. Ele até ficou triste, aborrecido com a situação, mas ele decidiu obedecer a Deus. Ele escolheu ser amigo de Deus, apesar de estar em terras distantes, longe da sua família, longe do seu pai. Ele seguiu a sua caminhada, seguiu os propósitos e a vontade de Deus, porque ele sabia que Deus tinha planos maiores na vida dele. Foi assim que Deus fez. Deus honrou José pela sua obediência. José escolheu ser amigo de Deus, assim como Abraão, como Isaac, como Jacó. E para toda obediência há uma recompensa. Apesar de José ter sido humilhado, vendido pelos seus irmãos, ser maltratado pelos seus irmãos, ainda foi preso, né, por Potifar. Apesar de tudo isso, ele confiava em Deus. E Deus exaltou José e José se tornou o quê? O governador do Egito. Olha, eu fiz aqui José com os bracinhos para trás, porque aqui foi de uma atividade de colorir. Depois eu vou estar compartilhando com vocês essa atividade de colorir a partir do momento que os seus irmãos se apresentam para ele, para comprar mantimentos no Egito, e aí ele fica observando e olhando, ele reconhece os seus irmãos. Ele podia ter nesse momento se vingar dos seus irmãos, mandasse que matasse todos eles, porque agora José era um homem poderoso, né? Depois de Faraó, ele era o maior no Egito. Era o segundo mais importante, a autoridade mais importante ali no Egito, depois de Faraó. Então, ele podia mandar matar os seus irmãos, mas o que prevaleceu ali em José foi o amor fraternal, o amor pelos seus irmãos. Ele não quis vingança, ele sabia que todas as coisas cooperaram, né, como diz a palavra de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então ele sabia que tudo que havia acontecido com ele era da vontade de Deus, era um propósito. Deus tinha um plano maior na vida dele e Deus já tinha revelado ele quando menino, né, o que iria acontecer. E agora estava se cumprindo. Os seus irmãos tiveram que se curvar diante de José. E Deus exaltou José. E assim, um exemplo na história de José é que nós temos que ser assim como ele. Né? Mesmo nas tribulações,
todas as dificuldades, toda a prova, não devemos de murmurar, devemos seguir confiantes, acreditando no Senhor, porque Deus sempre tem o melhor. Às vezes não compreendemos os planos de Deus, mas Ele sempre tem o melhor para cada um de nós, como eu disse no vídeo anterior. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Era preciso que José passasse por tudo isso para salvar o seu povo, a sua família, da fome que viria sobre o Egito, não é verdade? Então, José sabia que Deus tinha um plano maior, tinha um propósito na vida dele, e assim se cumpriu. E José saiu vitorioso, sem precisar reclamar, sem precisar bater em ninguém, sem precisar gritar. Mas ele depositou toda a sua confiança em Deus. E José foi um jovem de muita coragem, porque está numa terra distante, com costumes diferentes, ele não perdeu as suas características, ele ficou naquilo que ele havia aprendido com o seu pai, amar a Deus acima de todas as coisas. E tudo que José ia fazer, tudo que ele colocava nas mãos, primeiro ele entregava a Deus. Por isso que tudo na vida de José, tudo que ele fazia, prosperava, porque ele colocava sempre Deus em primeiro lugar. Assim deve ser a família, colocar Deus em primeiro lugar. Não é isso que nós falamos no vídeo da família? Colocar Deus sempre em primeiro lugar nas nossas vidas. Tudo que a gente for fazer, precisamos consagrar a Deus, para que tudo vá bem, para que tudo aconteça bem, nossos planos sejam bem sucedidos. Então vamos ver aqui os irmãos de José. Eu não gravei todos os nomes, gente, porque são muitos, né? Eu fiz os vídeos aí, de passo a passo, de alguns dos irmãos. São, no total, 11 irmãos, 12 com José. Eu vou colocar os detalhes da história, tudo aí pra você, tá bom? Aqui o vídeo é só pra gente trocar uma ideia, falar algumas curiosidades. E caso você tenha alguma dúvida, você pode estar deixando seu comentário aí abaixo. Em relação a esses visuais aqui dos irmãos, muitas tias me perguntam como que eu faço aqui na roupinha. O EVA é um EVA normal, tá? Liso. E eu passo giz pastel oleoso e eu vou pintando os detalhes da roupinha, ok? A maioria deles eu fiz assim, tá? Pintei com giz pastel oleoso. Como eu disse no vídeo da montagem aí, os visuais dos irmãos José estão na faixa de 45 a 50 centímetros. Esse aqui tá um pouquinho, esse aqui deve estar um pouquinho maiorzinho. Deve passar um pouquinho de 50 centímetros, porque esse aqui é o mais forte. E veio se cumprir agora aquilo que Deus havia prometido a Abraão, que ele seria o pai de uma grande nação. Vem aí os filhos de Jacó, que formou as 12 tribos de Israel. E através dessas 12 tribos, Deus preparou o berço aí para vir o nosso Salvador. Com essa história de José, aprendemos uma grande lição na questão do amor, né, de o amor prevalecer acima de tudo, mesmo com tudo que ele passou e a tristeza que ele teve em seu coração, de ver a traição dos seus irmãos vendendo como escravo. Foi muito triste para José. E aqui você pode também estar utilizando a caixinha, né, das emoções, para falar como que vocês acham que José se sentiu quando foi vendido pelos seus irmãos. Ele se sentiu muito triste. Eu até troquei, gente, aqui, ó. Eu troquei aqui a parte de cima, porque no último curso que eu dei presencial, as irmãs mexendo, acabou rasgando aqui. Aí eu coloquei um outro círculo aqui, tá consertando. Até o fundo aqui, ele continua aqui azul, né? Porque rasgou aqui dentro, eu coloquei uma outra por cima para poder esconder o rasgadinho, tá bom? Então aqui nós podemos imaginar como ficou o coração de José. Ele ficou muito triste, decepcionado pelo que os seus irmãos fizeram com ele, né? Ele foi lá cheio de boa vontade, ver como seus irmãos estavam, levar comida para os seus irmãos a pedido do seu pai, e chega lá, os seus irmãos preparam uma armadilha para ele, jogam José num poço e depois vende José como se fosse um bicho, vende José para os mercadores. Então nós imaginamos que o José ficou muito triste. E quando nós estamos tristes,
Olha aqui, eu fiz outra carinha aqui, olha, e aqui vai puxando para poder mostrar que quando nós estamos tristes, nós nos derramamos aqui em lágrimas, né? Choramos muito quando estamos com o nosso coração muito triste. E José podia até sentir raiva, muita raiva, ele está com muita raiva dos seus irmãos, porque seus irmãos, pelo fato do que seus irmãos fizeram com ele, podia estar com muita raiva. E às vezes nós sentimos assim, ó, com tanta raiva que parece que nós vamos explodir. É como um fogo, né, que é difícil de se apagar. Parece que vamos explodir de tanta raiva. Mas José teve o controle ali. É isso que Deus quer que nós tenhamos, trabalhar o nosso domínio próprio. Apesar de Deus e os irmãos, aqueles que tentou contra a vida dele, naquele momento ele segurou ali a sua tristeza, né, pelo fato de seus irmãos terem vendido, e não se vingou do seu irmão. Pelo contrário, ele mostrou para os seus irmãos que o que Deus fez na vida dele, que se cumpriu tudo aquilo que Deus havia mostrado a ele há anos atrás. E seus irmãos, é claro, que se arrependeram pelo que eles fizeram e se consertaram com Deus, né, com seu pai Jacó, porque eles causaram uma tristeza profunda no coração de Jacó, porque Jacó amava José. José era o filho amado de Jacó, e ele ficou uma tristeza profunda de saber, achando que tinha perdido seu filho, quando na verdade os seus irmãos haviam o vendido. Eu fiz esse aqui é o Juquinha, gente. Vocês se lembram do Juquinha? Então, eu fiz de lápis para mostrar que muitas vezes nós sentimos tanta raiva que parece que vamos explodir aqui, ó, de tanta raiva, como um fogo que é difícil se apagar, porque nós ficamos muitas vezes irados, mas nós precisamos controlar as nossas emoções. Nós não podemos sair descontando nas pessoas aquela raiva que nós sentimos naquele momento. Nós temos que pedir a Deus que acalme o nosso coração, para que nós tenhamos o controle, o domínio próprio, para saber lidar com as situações. Então José, ele estava muito triste pelo que os seus irmãos haviam feito com ele, mas ele não deixou que a raiva, que tem também um outro aqui, né, dominasse o seu coração. Porque se nós deixarmos a mágoa, a raiva dominar o nosso coração, nós vamos ficar doentes, né? Porque a mágoa, a tristeza faz isso com a gente, nos deixa doentes, deixa o nosso coração doente, sempre querendo buscar se vingar, e isso não é bom, nos causa mal, faz mal para a nossa saúde guardarmos mágoas, rancor. Não podemos ficar guardando essas coisas no nosso coração. Por isso nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a lidar com esses sentimentos de raiva, de tristeza, de angústia, de rancor. E só Jesus pode nos ajudar, porque Jesus é a paz que nós precisamos, é a paz para a nossa alma, é o refrigério. Só Jesus pode nos ajudar. Então, quando nós sentimos um momento de tristeza, momentos de angústia, de aflições, de até muitas vezes sentir raiva, nós temos que orar e pedir a Deus que nos ajude a lidar com essa situação e trazer a paz, o amor que nós precisamos, porque a Bíblia diz que nós precisamos amar, perdoar aquele que nos tem ofendido, assim como Deus nos ama e tem perdoado todos nós. Não é verdade? Nós não falamos lá em Coríntios 13, que fala que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Esse é o amor de Deus para as nossas vidas. Ele enviou o seu Filho Jesus, que por amor tudo sofreu, tudo suportou, para que hoje nós estivéssemos aqui para adorar e exaltar o nome do Senhor e ser livre para adorar e livre da escravidão do pecado. Hoje nós podemos escolher se queremos fazer o que é bom, se que é certo e o que é errado. A escolha é nossa. E as coisas que vão acontecer na nossa vida são consequências das nossas escolhas. Mas Jesus já veio para nos salvar, para nos libertar do mal. Mas muitas das vezes tomamos decisões erradas, fazemos coisas que não agradam ao Senhor, nos afastamos de Deus, e aí o mal vem para atacar o nosso coração. Por isso que o tempo todo nós temos que estar buscando ficar na presença de Deus, porque quando nós estamos na presença de Deus, estamos guardados debaixo
do esconderijo do Altíssimo. O Salmo 91 fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza. Amém? Então precisamos estar debaixo do esconderijo do Altíssimo, sempre buscando a estar na presença do Senhor, para que todos esses sentimentos de angústia, tristeza, mágoa, venham sair do nosso coração, e o nosso coração possa se alegrar na presença de Deus. Confiar no Senhor, saber que os planos dele são sempre maiores que os nossos, que ele sempre tem o melhor para nos dar. Deus está sempre pronto para derramar chuvas de bênçãos nas nossas vidas, não é verdade? Mas muitas das vezes o nosso pecado nos impede de receber as bênçãos de Deus. E por isso eu quero convidar você a abrir o seu coração e pedir a Deus que venha limpar o seu coração, tirar toda a tristeza, toda a angústia, toda a mágoa, todo o rancor, e que Deus venha nessa tarde alegrar o seu coração, fazer com que o seu coração transborde de alegria. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. E como vocês puderam ver aqui, esse visual aqui, ele não tem uma história específica. Ele é um visual que você vai usar em várias histórias para falar sobre sentimentos, tá? E aqui eu acrescentei, agora à tarde, eu resolvi acrescentar esse visual, essa carinha aqui, e a lagrimazinha, ela fica para dentro, tá? E aqui embaixo, assim, eu não colei tudo para poder depois eu puxar aqui, deixa eu ver, para mostrar para vocês. Para poder puxar de volta a lágrima, tá? Que acabei descolando sem querer. Mas o ideal, gente, é que vocês não colhem assim fundo, ok? Para poder depois você puxar a lagrimazinha de volta. Mostrar que muitas vezes nosso coração está tão triste que nos derramamos em lágrimas, ok? Aquela carinha lá dos emojis, que nós derramamos em lágrimas, mas Jesus quer enxugar toda lágrima, quer enxugar todas as lágrimas dos seus olhos. Ele quer que o seu coração transborde de alegria, de amor e paz, e que você possa compartilhar com todos esse amor de Deus. Então seja como José, escolha ser amigo de Deus, fazer a vontade de Deus, as coisas que agradam a Deus, mesmo em qualquer lugar que você estiver, na rua, na escola, você sempre dê exemplo de que você é uma pessoa que ama a Deus, que você serve a Deus, que você é diferente, veio para fazer diferença nessa terra, ser sal e luz, para iluminar aqueles que estão nas trevas, que estão na escuridão do pecado. Assim como José, ele estava no Egito, longe de casa, longe da sua terra, longe da sua família, mas ele não esqueceu aquilo que ele aprendeu, a amar a Deus acima de todas as coisas e depositar toda a sua fé, confiança em Deus. Porque se nós colocarmos a nossa vida na mão do Senhor, tudo vai bem. E assim foi na vida de José. Deus honrou José e José se tornou o governador do Egito. E Deus tem recompensas para aqueles que se colocam na presença dele e se comprometem a obedecer. Porque para toda obediência há uma recompensa e para toda desobediência há uma consequência.